Então, fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Gente, tem muita gente assistindo os vídeos aqui do canal e acabam esquecendo de se inscrever. Olha, é de graça, tá? Não paga nada. Tem, repetindo aqui, um botão vermelho aqui do lado esquerdo, no canto esquerdo aí do seu telefone, da sua TV, do seu computador. Confirma aí a sua inscrição e confirma também o teu like, que é sempre muito importante para o alcance dos vídeos. Né? Quando você deixa o like aqui no vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para outros vascaínos também. Valeu? Então, deixa essa moral aí no canal. É importante aqui para o canal e de graça para você. Valeu? Aqui vamos falar sobre reforços, né? Vamos falar sobre time do Vasco também, esse time atual do Vasco e muito mais. Ontem saiu a informação, e quem trouxe foi o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco prioriza a contratação de um ponta esquerda. Lembrando que o Vasco já contratou o seu primeiro reforço na janela, o Thiago Mendes, né, jogador de meio campo, com passagens pelo São Paulo, por clubes importantes, e respondendo algumas perguntas sobre o vídeo de ontem. Thiago Mendes é jogador de seleção, na minha opinião, sim. É um baita de um volante barra meia, que sai para o jogo, que constrói muito no meio campo. Eu acho que com a chegada do Thiago Mendes, o Vasco não precisa contratar mais ninguém ali para o meio campo, porque o Vasco já está renovando o contrato com o Coutinho. Então, na minha opinião, o Vasco tem um meio campo muito bom, muito ajustado, e com os treinamentos aplicados pelo técnico Fernando Diniz, o Vasco vai conseguir sim desenvolver bem melhor o jogo ali pela meiuca, né, pelo meio campo. Então, o Vasco ainda busca esse jogador lado de campo. Quem atua ali pela ponta esquerda é o Nuno Moreira, está jogando muito bem o Nuno Moreira, que eu considero a melhor contratação do Vasco aí dos últimos anos, o português. Só que ele é meia, né? Ele não é atacante, ele não é ponta, enfim, ele está jogando improvisado ali na posição. Está jogando muito bem, mas está jogando improvisado, e o técnico Fernando Diniz, numa reunião interna dentro do clube, decidiu, né, de resolveram contratar mais um ponta esquerda. Já que, repetindo aqui, o Vasco conseguiu, né, contratar aí um jogador bom, né, para o meio campo, repetindo aqui, o Thiago Mendes, volante, ex-São Paulo, com 33 anos hoje. Sobre zagueiro, notícia em primeira mão aqui, tá? Foi quem trouxe, mais uma vez, eu trouxe essa informação semana passada sobre Rafael Tolói. Falei aqui no vídeo que não tinha nada entre Vasco e Rafael Tolói. E ontem os amigos do canal Detetives Vascaínos falaram também sobre o Rafael Tolói. Disse que ele não recebeu nenhum tipo de contato do Vasco, ele não foi, né, contactado pelo Vasco, então não tem nenhum tipo de negociação do Vasco com o zagueiro Rafael Tolói. É um grande zagueiro, gosto bastante. E também acho, gente, só se o Luiz Gustavo, zagueiro da nossa base, for negociado. Porque você contratar para inchar o elenco de maneira desnecessária, eu não acho legal, não. Eu acho que o Vasco tem bons zagueiros, o Fernando Diniz está ajustando bem o time do Vasco não é ruim. Eu vou passar para vocês aqui um esboço do time do Vasco, que eu fiz agora durante a madrugada, para você ter ideia. Eu falei, pô, deixa eu olhar o time do Vasco aqui. Tem muito tempo, ó, tem transmissão do jogo do Vasco sábado aqui, tá? É amistoso contra um clube internacional, Montevidéu, com transmissão aqui com pré-jogo, jogo e pós-jogo. Então, tem transmissão aqui, reforça aí a tua inscrição, você que ainda não é inscrito. E ó, além de deixar o like, acione o sino das notificações, que no momento da transmissão ali, o YouTube vai te entregar o momento do jogo, o momento da live, o momento literalmente da transmissão. Tá certo? Então, o time base do Vasco hoje, Léo Jardim no gol, excelente goleiro, goleiro de seleção, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas. Na lateral esquerda, o Vasco tem o Lucas Piton, um dos melhores do Brasil também, na minha opinião. Meio campo com Hugo Moura, Tietê, Jair e Coutinho. No ataque, Nuno Moreira e Verrete. Esse é o time do Vasco hoje. Opções no banco de reservas: Adson, David, Estrela, Puma Rodrigues, Paulinho, Juan Forza, Vitor Luiz, Leandrinho, Riquelme, que foi reintegrado também, entre outros jogadores. Então o time do Vasco não é esse filme de terror que as pessoas passam. Eu acho que as pessoas precisam causar menos dentro do Vasco e enxergar mais a realidade. O time do Vasco tem totais condições de avançar na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, ir mais longe, sim, no Campeonato Brasileiro.
né? Um time que está sendo muito bem treinado pelo técnico Fernando Diniz. E é assim, gente, isso é recomeço, isso é reconstrução. Não adianta ficar enchendo linguiça nos vídeos. Isso aqui é um recomeço. Eu não vou ficar contando a história aqui para o torcedor do Vasco. Não temos o melhor time do Brasil, mas também não temos o pior. O Vasco é um clube que dá para brigar por uma Libertadores. No mata-mata, São Januário é muito importante porque nós temos uma casa para jogar. Nós temos um caldeirão, literalmente. É claro que aquilo ali pressiona os adversários. É claro que é muito importante jogar em São Januário. Então, o Vasco está nessa situação de recomeço e precisa passar pelo processo, não tem jeito. Sobre renovações de contrato, que eu falei aqui antes, um pouco antes aqui no vídeo, o Vasco encaminhou as renovações do goleiro Léo Jardim até 2028, tá? Foi uma negociação que se arrastou por bastante tempo, né? A negociação entre Vasco e Léo Jardim. Coutinho, por mais 2 anos, Felipe Coutinho renovando o contrato com o Vasco. O Vasco encaminhou também a renovação de contrato com o Jair por mais 2 anos. Puma Rodrigues, o Vasco ainda discute a situação com o jogador sobre renovação. É um jogador da seleção uruguaia, lateral direito. E eu acho bom que o Vasco, né, consiga aí um bom desfecho, na verdade, com o Puma Rodrigues, que é um bom lateral, mais atacante do que lateral, né, mas é muito bom jogador. Né, e eu acho que o Fernando Diniz vai conseguir aproveitá-lo melhor do que outros, né, treinadores. Alex Teixeira, esse aqui já realmente passa ali, já bate na trave. Eu acho que, na minha opinião, o Vasco não, enfim, eu acho que o Alex Teixeira já deu, para ser mais exato. Não estou diminuindo aqui o jogador, nada disso. E assim, o Vasco precisa realmente de um outro atleta ali para, enfim, fazer a função, mesmo que seja reserva, do Alex Teixeira, tá certo? Eu vou finalizar o vídeo aqui, gente, falando o seguinte. O Vasco, vou repetir o que eu falei sobre o time do Vasco. O Vasco está passando por um processo de reconstrução, em todos os sentidos. Essa situação envolvendo o SAF é confusão o tempo inteiro. Essa situação envolvendo o Vasco, um exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Vasco escolhe um reforço, busca no mercado, encontra o nome. Gente, é a galera dando porrada de todos os lados. A rapaziada batendo o tempo inteiro. Ah, não joga nada. Ah, não presta. Ah, é isso. Só porque o Vasco hoje pode escolher o Messi, que a turma do contra vai olhar e vai dizer: ah, o Messi não presta mais. Então, assim, tem gente, alguns, tá? Não estou dizendo todos aqui não, pelo amor de Deus, que eu duvido a vascainidade, literalmente. O Vasco é um clube do povo. O Vasco que é conhecido por conta da torcida que abraça o clube em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. Gente, a situação do Vasco é grave demais. Esses dias eu estava conversando. Pô, o Vasco não ganha um título nacional desde 2011. Primeira vez na história do Vasco que o Vasco passa por tal coisa. Primeira vez. E vai continuar causando. Ó, é realmente uma situação que a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado. O Vasco hoje ele precisa de apoio, precisa de atenção. O Vasco tem uma recuperação judicial. O Vasco precisa vender a SAF. E quem fez essa dívida, desculpa, não foi o Pedrinho, não foi o atual presidente. É só sendo muito burro para bater o pau na mesa. Ah, puxa saco de Pedrinho. Puxa saco de Pedrinho por quê? Foi o cara que fez isso? Foi ele que fez isso? Foi ele que endividou o Vasco em 1.200.000 reais? Foi ele que fez essa dívida? 1 bilhão, né? Desculpa, 1.200.000 reais. Então, assim, a gente precisa ficar até nos comentários, tem que ter mais coerência. Tem gente que não tem nem caráter para estar falando de Vasco. Não tem vergonha na cara para estar falando de Vasco. Eu abro aqui, eu abro o vídeo, eu falo assim, não acredito que esse cara está falando de Vasco. Eu não acredito que esse cara está dizendo que o Vasco precisa fazer para se recuperar. Eu não acredito. Sinceramente, eu tô sendo muito honesto com vocês aqui. Eu acho uma covardia o que fizeram com o Vasco, fizeram parte disso, e agora dizem ter a tal solução. E não tem. Não tem. A solução é essa, pagar conta, formar um time bom ganha campeonato, ganhar campeonato você ganha receita também. Tá aí, ó, clubes disputando o Mundial, clubes disputando e avançando na Libertadores, ganhando 150 milhões, 200 milhões de reais em premiações. Que você ganha de patrocínio, você ganha também em premiações. E é assim que você forma um futebol forte. O Vasco está vendendo o Ryan, né, uma venda histórica dentro do clube, por 150 milhões de reais. Então, esse é o caminho para o Vasco. Recuperação judicial, venda da SAF, venda de jogadores,
Isso é futebol, gente. Futebol é negócio. Futebol custa caro. Grandes contratações, né? Renovações de contrato também. Não adianta você contratar e vender e perder jogadores importantes. Ah, eu tô vendo você falando que tá renovando o contrato. Ué, tá bom, você vai lá e vai contratar o Thiago Mendes e vai perder um Felipe Coutinho? Aí você vai atrás do Coutinho, de um outro Coutinho também. Pô, gente, vou pensar mais antes de comentar. Sinceramente, eu não acredito que eu tô lendo alguns comentários aqui. Às vezes eu fico assim, falei, pô, tem que dispensar mesmo, tem que dispensar mesmo, o mercado do mundo da bola tá muito fácil, mas tá muito fácil para você contratar grandes jogadores, ainda mais ganhando o que esses caras ganham, recebendo o que esses caras recebem. É realmente muito complicado. Mas enfim, daqui a pouco eu volto com o segundo ou terceiro vídeo, tá? Hoje tem corte aí na hora do almoço, tá? O corte dos vídeos do canal aqui na hora do almoço. E no final do dia tem o terceiro vídeo. Outra coisa, as lives estão voltando, tá? As lives estão voltando aqui para o canal Vasco Connection. E para terminar, eu gostaria de falar sobre os patrocinadores aqui do canal, né, gente? Gente, olha só, tem muita gente querendo apoiar o canal Vasco Connection, algumas pessoas não sabem como entrar em contato aqui com o Eduardo Ferrari. Entrar em contato com o Ferrari através desse e-mail aqui, tá? eduvasco 199798 @gmail.com. Através do e-mail trocamos telefone e, é claro, trocamos uma ideia. Aí você vai dizer o tamanho da sua empresa, se é grande, média, pequena. Vamos fechar um acordo aqui, um contrato de patrocínio que é muito importante aqui para o canal. Caso você queira divulgar a sua empresa, então é através desse e-mail que está passando aqui na tela para você. Valeu? Então é isso. Vou ficando por aqui. Volto a qualquer momento com notícias e informações do Vasco. Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.